Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Marcelo Bernardo, filho de um tapeceiro guerreiro, vê sua vida como obra de tapeçaria e sabe bem o que é ter a vida transformada em 180 graus. Aos 10 anos, ele já era destaque no futebol e as portas se abriram para ele nessa carreira. Mas um dia, um acidente grave fez com que ele repensasse as suas prioridades e assim ele abriu a porta para que Deus lhe tocasse o coração. Ele nunca imaginava ter a vida como a que tem hoje, mas ao olhar para trás, não tem dúvidas de que Deus foi tecendo cada fio, encaixando cada peça e fazendo tudo cooperar para o bem. Marcelo, que prazer para a gente ter você aqui, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Então você está vindo de Joinville, Marcelo? Joinville, Santa Catarina. Para honrar aqui o nosso programa, que legal. Puxa vida, um abraço para todo mundo lá de Joinville, viu? E quer dizer então que seu pai era tapeceiro? Sim, meu pai era tapeceiro, já trabalha há 30 anos com tapeçaria. E você aprendeu também essa arte? Eu aprendi um pouco que quando legal. Criança, aos 6 anos, 7 anos de idade, já aprendi a que legal. trabalhar fazendo tapete. Escuta, e qual era o sonho do seu pai para você? O sonho do meu pai era um sonho dele de ser jogador de futebol. Ele teve uma pequena passagem por um clube do profissional de Brusque, mas em termos de cuidar da família, a minha avó era mãe sozinha e tinha 8 filhos para cuidar, ele teve que abandonar a carreira logo cedo e depois ele quis investir na carreira dos filhos. No meu irmão mais velho, foi logo cedo, acabou desistindo aos 15 anos de idade e quando eu completei os 10 anos, ele incentivou para que eu fosse um jogador de futebol. Olha, com 10 anos, então 10 você já anos. estava nesse mundo. Isso. E você também gostava? Gostava demais. Até que ponto que você se envolveu com futebol? Eu, desde quando aos 10 anos de idade, né, meu pai me levou para uma escolinha muito, assim, um alto nível, que tinha que ter que ser pagado e tal. E eu fui levado para lá. Eu tinha alguns amigos que frequentavam também essa escolinha, pessoas ricas assim, e eu como era alguém muito simples, o meu pai às vezes me levava de ônibus, deixava de trabalhar para me levar lá, para me incentivar. E foi nesse momento, aos 11 anos de idade, que eu conheci, foi um empresário, ele tinha uma transportadora, e aí ele começou a alavancar a minha carreira como jogador de futebol. Olha, então quer dizer que você foi ganhando destaque ali? Sim. Por que caminhos que você trilhou nesse mundo do futebol? Quando eu conheci esse empresário, aos 11 anos de idade, eu fui emprestado para o Curitiba Esporte Clube, para disputar o Campeonato Sul-Brasileiro, lá onde a gente foi campeão e como eu era emprestado muito novo, eu acabei retornando para casa de novo, né, e jogando ali pela cidade. Aos 14 anos de idade, eu estava no Joinville, na categoria de base, quando a gente também foi campeão estadual de Santa Catarina, e aí aos 15 anos de idade eu tive uma proposta para o Figueirense Esporte Clube. E aí, então, eu estaria saindo de casa e morar agora em Florianópolis. Olha só. Quer dizer, então, que você vestiu a camisa mesmo e o seu sonho para o futuro era qual? Era ser um grande jogador, né? Até um dos sonhos era jogar fora do país.
Quando a gente estava lá no Figueirense, eu disputei a Copa do Brasil, Sub-15. Inclusive, joguei contra o Neymar, marquei o Neymar nesses jogos. E, disputando a Copa, eu retornei para Florianópolis. E, nesse momento, a minha mãe ficou grávida, aos 43 anos de idade. Olha, já tinham você e seu irmão? Isso, e depois de 15 anos, ela engravidou. E foi uma gravidez de risco, a qual eu ligava para casa, ela não queria falar comigo. Foi onde que eu tive que retornar para Joinville. Conversando com meu pai, eu retornei. E retornando para Joinville, a diretoria do Joinville Esporte Clube, conhecido como JEC, sabia que eu estava lá. Aos 16 anos, daí, então, eu fui profissionalizado, eu treinava com o profissional e, às vezes, eu descia para jogar na categoria de base, né? E foi nesse momento também, eu tive uma proposta, como o meu empresário era muito forte, eu tive uma oportunidade para ir para a Alemanha e a outra para a Holanda. Olha. Mas por consequência assim, da família, da mãe, de estar mais perto de casa, acabei ficando em Joinville mesmo. Agora, você vai contando, né, toda essa história, Marcelo. Eu não sei, eu vou formulando aqui na minha mente uma imagem de um garoto que era viciado em futebol, que até no momento livre ficava assistindo o jogo de futebol, era isso mesmo? Acompanhava tudo, só pensava em futebol. Só pensava, videogame era só futebol. Quando estava de folga do futebol, estava envolvido com o futebol, do mesmo jeito. Envolvido com o futebol. E até agora a gente não tocou no nome de Deus, né? Do Sim. lado espiritual da vida, de religião. Que bases religiosas que você teve? Então, aos 11 anos de idade, aos 10 anos aproximadamente ali, meu pai foi batizado na igreja. Quando eu tinha 11 anos, meu pai foi batizado. Mas, porém, ele não foi tão profundo assim, em termos de conhecimentos e princípios. Acabou deixando eu no futebol. Então, eu tinha esse contato com a Igreja Adventista por causa do meu pai. Ele era professor dos adolescentes e eu ia, quando eu não tinha jogos no sábado, eu ia na igreja. Olha. Né, por causa do meu pai. E depois, né, de todo esse caminho já traçado, você disse que teve propostas até para a Europa, né, Alemanha, Holanda. O que foi que aconteceu na sua história que te despertou mais para o lado espiritual? Como eu já frequentava às vezes a igreja com meu pai, eu não sentia aquela necessidade de Deus, né? Não gostava de ir aos cultos, mas não sentia necessidade. Então, aos 16, quando eu tinha retornado para o Joinville, disputando o campeonato estadual, Sub-17, lá na Arena Joinville, faltando 3 minutos para acabar o jogo, em uma disputa numa bola aérea, eu acabei batendo cabeça com cabeça. A bola passou e aí o outro atleta do Criciúma, a gente acabou batendo cabeça com cabeça e eu caí no chão convulsionando. Já direto, o outro rapaz também se sentiu mal, fui levado para o hospital, lá com urgência, assim. Quando o médico me atendeu, os enfermeiros ali, o médico, acho que era cristão, ele perguntou para mim, olha, você acredita em Deus, rapaz? Eu falei para ele, eu acredito. Ele falou, então agradeça a Deus porque foi Ele que te livrou de ter dado um traumatismo craniano. Faltou muito pouco. E além daquilo dali, me despertou muito grande, assim, despertou muito forte dentro de mim, por causa que uma semana antes desse jogo eu recebi um folheto. Não lembro da igreja, mas dizia assim, se você morresse hoje, você estaria salvo? Olha! E aquele folheto, quando aconteceu o acidente, ao sair do hospital, eu guardei aquele folheto, daí então eu comecei a estudar a Bíblia com uma fome tremenda, assim. Mas olha que interessante isso, Marcelo, porque é difícil a gente aceitar a realidade de que Deus trabalha no meio da dor, né? Sim. Porque foi uma situação tão grave, imagina um traumatismo craniano para um garoto de 16 anos. E não é só a questão do acidente em si, o seu futuro, né? Os seus sonhos, os seus planos. Eu imagino o medo que você não deve ter passado de pensar o que iria acontecer com você. Sim. Aos 16, aí eu comecei a estudar a Bíblia, com muita frequência, assim, mas eu ainda não havia tomado uma decisão para a minha vida. Continuei no futebol, né? Se passaram 2 anos, quando, aos 18 anos de idade, eu tive uma proposta muito grande. Essa era irrecusável, assim,
eu tive uma proposta para o Corinthians, porque o meu empresário ele tinha contato com alguns grandes clubes do Brasil, inclusive da Europa. Era uma forma de agregar no currículo do jogador. Porque você passava por um clube grande do Brasil e isso te dava uma porta para algum clube na Europa, isso se tornava mais fácil. Então estava tudo certo para em abril de 2011, eu já estava ia assinar o contrato com o Corinthians, né, um salário alto, ia mudar toda a minha vida, a vida da minha família. Agora, uma pessoa que ouve uma história dessa até esse ponto, fala assim, não, é só se o cara for louco para ele não aceitar uma proposta dessa, porque pensa, desde os 10 anos de idade, praticamente você nasceu e seu pai já, porque seu irmão mais velho, né, que já estava envolvido com futebol, você foi treinado, você foi talhado para esse momento. Sim. E o que aconteceu? Aconteceu que no final do ano de 2010 eu estava me preparando nas férias para chegar a abril de 2011 e ir para o Corinthians, né? Mas quando eu senti um vazio tão grande, pensa, era um sonho de todo garoto, aos 18 anos, ir para um clube desse, e aquilo começou a me dar um vazio dentro de mim. E eu não sabia o porquê. Porque eu ia realizar o sonho do meu pai, da minha família, o meu, ia dar um futuro bom para a minha família, para minha esposa, e eu não sabia daquele vazio, não conseguia entender. Então eu buscava em Deus. Então eu passava algumas noites de joelhos dobrados na minha cama, estudando a Bíblia, perguntando para Deus o que Ele queria da minha vida, por que aquilo estava acontecendo comigo, e eu não buscava assim respostas. Até que aconteceu um dia, final de janeiro de 2011, a gente grava muito bem essas datas, final de janeiro, eu acordei um sábado pela manhã, tomei um banho, e parecia que alguém estava me conduzindo pelas mãos, assim. E eu entendia que era o Espírito Santo de Deus e me conduziu à Igreja Adventista de Bom Retiro, Joinville. Olha só. Foi onde ali tinha uma pregação falando sobre o sábado, e à tarde tinha uma outra programação na igreja e os jovens ali me abraçaram, contei um pouco da minha história. Um diretor jovem, Adailton, foi um homem que me abraçou, foi um pai, assim, na fé, e ele me conduzia, aí eu comecei os estudos bíblicos, né? Olha. Mas ainda também não havia cancelado nada com o Corinthians. Foi através de alguns estudos bíblicos, aí eu tomei a decisão que sabia que aquilo dali não era o rumo, não era... Marcelo, não era... eu fico só imaginando, seu pai te preparou a vida inteira. Todo mundo que estava relacionado com você devia estar vibrando, pensando que fosse o momento máximo da sua história. E você teve coragem de chegar para o seu pai. Como é que foi esse momento? Foi um momento muito tenso, porque eu acordei, um dos sábados, nós tínhamos o costume de tomar café da tarde em casa, em família, e foi nesse momento, na mesa, que eu falei para ele que não... ia encerrar a carreira e que o meu caminho seria servir a Deus. Não importa o que ele iria arrumar para mim, né? E meu pai, então, ele ficou muito furioso. Ele chegou a se levantar da mesa, a quase me bater. Então, foi momentos de muita agonia, assim. Inclusive, também entendo para o meu pai, porque era o sonho dele. E ele também não entendia, talvez, qual era o plano de Deus nesse momento. Ele não conseguia entender. Assim como eu também não entendia, né? Puxa. Então, foi momentos de angústia. Mas você foi corajoso, hein? Você foi decidido. O que te deu força naquele momento, naquela fase de tanta escuridão, né? Você não sabe o que tinha para o futuro, porque ao abrir mão do futebol, você estava tão envolvido com aquilo que o que tinha para aparecer pela frente? Eu imagino que você não sabia. Sim. A única coisa que me motivava era a minha salvação. Porque eu sabia, se eu não guardasse os mandamentos de Deus, mesmo eu sabendo, não teria como eu conseguir a vida eterna. Então, aquilo era a minha motivação maior, era agradar a Deus. Porque que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Olha que bonito. Então, todos os desafios, bem nessa época, era uma época que tinha muito desemprego. Então, imagina, um garoto de 18 anos, sem currículo nenhum, profissional,
apenas com o segundo grau, buscando emprego. Então, muitas pessoas hoje em dia pensam assim, eu vou buscar Deus para minha vida melhorar. Porque se eu buscar Deus, se eu obedecer os mandamentos de Deus, então vai dar tudo certo na minha vida. O que é que significou para você ter tomado uma decisão ao lado de Cristo? O que significou para mim ter tomado essa decisão? O que você perdeu, melhor dizendo? O que eu perdi tomando essa decisão foi só a questão do futuro, a glória dos homens, eu diria. Porque essa vida é passageira e não adianta você adquirir coisas ou ser alguém extraordinário nesse mundo se você não tem Deus, se você não obedece a Deus. Mas Marcelo, desculpa, eu não estou querendo me passar de cética aqui, eu só estou tentando entender um pouquinho aquele momento. Porque hoje, depois que o tempo passou, é fácil você dizer, né? Abrir mão da glória dos homens. Mas pensa, naquele momento, ao abrir mão do futebol, você estava abrindo mão da sua profissão, do seu futuro, da sua carreira, decepcionando o seu pai. Sim. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena e, como todas as pessoas que passam por esses momentos de angústia, de provação, vale a pena a gente voltar e eu passaria tudo de novo. Porque é um momento extraordinário que a gente passa na presença de Deus. Neste momento eu via muito a mão de Deus agindo na minha vida. Que bonito isso, em cada segundo. Né? É isso que é, quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, a gente sente a mão de Deus ali, né, com a gente. Mesmo. Que lindo isso. Então eu imagino, Marcelo, que para as portas se abrirem para você a partir dali, Deus foi operando milagres, né? Sim. Que milagre que Deus fez na sua história a partir dali? A minha história, um dos milagres, eu não conseguia emprego, né? O meu sogro era mestre de obra em uma das empresas grandes assim do Brasil e eu tive que me sujeitar neste momento, como eu havia pedido a conta, eu não tinha muitos recursos e a minha carreira profissional estava começando, né? Uhum. Então eu tive que me sujeitar e eu trabalhei com maior orgulho como servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Trabalhei 6 meses, foi quando eu coloquei na mão de Deus e sabia, não, eu sou muito novo, eu preciso ter uma carreira profissional. Então eu me coloquei nas mãos de Deus e durante 3 dias de jejum, eu perguntava, a minha oração era, Senhor, onde é que Tu queres que eu trabalhe? Onde é que, era sempre essa a minha pergunta, onde é que o Senhor quer que eu trabalhe? E foi quando uma das empresas, eu fazia várias entrevistas e eu sempre falava que eu era adventista. E as pessoas tinham esse preconceito. Então, uma das entrevistas eu falei que eu era cristão. Era para auxiliar de expedição nessa empresa, auxiliar de expedição. E foi quando eu fiz a entrevista e à tarde o diretor da empresa iria ligar se eu estava aprovado ou não. E eles ligaram e a primeira pergunta que ele fez foi, você é daquela igreja que não trabalha aos sábados? Eu falei, eu sou, mas olha, pode ter trabalho no domingo, durante as semanas, hora extra, eu vou sempre estar disposto. Então, falou, a vaga é sua. Foi nessa empresa que eu comecei a trabalhar e me dedicava como se a empresa fosse minha. Então, teve um olhar diferente da diretoria, eles viram que eu tinha potencial, eu comecei então a cursar engenharia de produção e foi quando tive uma oportunidade para ser supervisor de um dos turnos. Olha só, você de repente ganhou a confiança ali daquele povo e essa oportunidade para ser supervisor, ela colocava em xeque sua crença? Colocava também, porque a vaga era para de tarde. Então eu não tinha como, porque o turno era das 2h18 às 11h24 e teria o problema da sexta-feira. Então eu não estava com muita expectativa de que a vaga seria minha. Foi quando Deus começa a agir, a gente, sem perceber, o supervisor que era da parte da manhã, ele foi para de tarde e eu fiquei como supervisor da manhã e a empresa também não fazia mais serão agora aos sábados. Olha, eu imagino, que milagre. Você não estava esperando por isso, né? Não. Porque abriu uma vaga, você potencialmente poderia estar ali, mas por causa da sua crença, não tinha condições. Sim.
Agora, quando você ficou sabendo, você se lembra desse dia que você ficou sabendo, olha, a empresa está transferindo de turno, o colega da manhã vai passar a trabalhar à tarde e eu vou poder ter essa oportunidade. Se lembra desse dia? Lembro muito bem. Quando eu fui chamado no escritório, estavam os donos da empresa, a diretoria ali, o pessoal do RH. Uma das coisas que mais me gravou, que até no momento eu me emocionei, foi, olha, e com relação ao sábado, com relação à tua religião, pode ficar tranquilo. Aquilo dali eu vi a mão de Deus agindo e cuidando de mim e daquela empresa também. A empresa teve a partir desse momento, a empresa também começou a prosperar. Olha. Acabou tendo um contrato muito grande com a Tigre, a empresa lá era de conexões. Quer dizer, Deus abençoa toda a empresa, não só você, como José todos no ao seu Egito. Já vi essa história. Marcelo, e com relação à sua família, como é que você e sua família servem a causa de Deus hoje? Quando eu tomei a decisão, eu fiquei ainda, me batizei, né? 2 anos depois, Deus começou agora então a trabalhar no coração da minha família. Meu pai já não guardava rancor nenhum de mim, me aceitava como um filho. Até ele dizia uma frase, olha, eu prefiro um filho do meu lado. Um meu filho que não realize talvez o sonho, mas que esteja perto de mim. Um filho que esteja próximo do pai. E meu pai foi batizado, foi primeiro diácono, começou a se desenvolver mais na igreja, o meu irmão também, com ministério pessoal, diretor jovem, a minha mãe que não era batizada quando meu pai estava, minha mãe então se entregou a vida a Deus também, o meu irmão, a minha cunhada, toda a família voltou aos pés de Cristo. Poxa, que coisa linda, mas até seu irmão então? Até o meu irmão. Olha só, e você e sua esposa, como que vocês estão envolvidos hoje com a igreja? Hoje, nós somos muito envolvidos com a igreja. Já fui 5 anos ancião da igreja, 2 anos como diretor de escola sabatina, com os jovens também. E hoje, como a gente é recém-casado, a gente só assumiu como capelão dos desbravadores. Olha só, Marcelo, é bonito a gente ver a forma como Deus vai atuando na vida da gente, né? Você ainda é novo, mas já consegue olhar para trás e ver momentos assim de angústia, eu imagino, de não saber o que ia acontecer daqui para frente com o seu futuro, né? E agora, tão pouco tempo depois, você consegue dizer que você provou e viu que o Senhor é bom. Sim, provar e ver de que o Senhor é maravilhoso. É isso mesmo. O que você diria para a gente? Qual é a grande lição que Deus te ensinou com essa sua história? Que as glórias dessa terra, elas são passageiras. E nada te impede de também você crescer, mas que seja no caminho do Senhor. Que a gente sempre pergunte, que a gente sempre tenha comunhão com Deus, que é Ele que vai mostrar o nosso caminho, porque às vezes a gente quer colocar o nosso eu na frente, a gente toma as nossas decisões, e aí é onde a gente acaba tendo frustrações na vida, decepções com a gente mesmo, com as pessoas, e quando a gente se entrega a Deus, a gente vai passar por os momentos difíceis, de angústias, de provação, mas é maravilhoso saber que Deus, Ele está ao nosso lado, que Ele vai conduzir, que Ele é um Pai que não abandona nenhum filho. Por mais longe que a pessoa possa ir, Deus sempre está ao nosso lado. Amém. Vamos lá então para o nosso momento aqui das perguntinhas do programa? O que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Deus é um Pai de amor. Sucesso. Somente em Deus. Um sonho. Ver toda a minha família na eternidade. Qual o seu objetivo em ter vindo aqui hoje contar a sua história? Para que Deus, que através do Espírito Santo, Deus possa trabalhar no coração de cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem. Felicidade. Felicidade é ter uma vida humilde e dedicada a Deus. Futebol. Futebol, um esporte. Um sentimento constante. Ter a minha família e educá-la cada vez mais aos pés de Cristo. E o futuro? O futuro a Deus pertence. Uma dica. Uma dica,
Deus, Cristo é a solução de todos os problemas. Um medo. O medo de não encontrar a minha família no céu. E o seu abraço especial de hoje, vai para quem? Vai para toda a minha família, inclusive meu pai, né? Para minha esposa, que nesse momento, quando a gente começou a namorar aos 15 anos de idade, ela sempre esteve ao meu lado. Hoje a gente está casado, graças a Deus. Um abraço forte para ela. Para o Adailton também, que foi uma pessoa da Igreja do Bom Retiro que me acolheu demais. E um pastor chamado Pastor Alcer, um homem que me ensinou a conhecer o Espírito Santo. Por que esse pastor foi especial para você? Porque eu havia tido a minha primeira conversão foi conhecer a Deus. E teve toda essa mudança transformadora. Mas esse pastor me fez conhecer um Deus conosco, chamado Espírito Santo. E isso fez a minha vida mudar ainda mais. Que lindo! E o seu verso especial da Bíblia, qual é? Meu verso é Isaías 55, versos 8 e 9. Diz assim, porque os meus pensamentos, Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Como é, Marcelo, que você, que abriu mão de uma proposta para ser jogador no Corinthians e ainda tinha um futuro, provavelmente, de jogar na Europa, como você aplica esses versos para a sua vida? Eu aplico de uma forma que Deus, me conduzindo e falando à minha mente, mostrando que o caminho, a eternidade, talvez eu não consiga, nenhuma pessoa consiga enxergar isso com os olhos humanos, mas quando a gente busca Deus e coloca os olhos espirituais, a gente consegue ver a grandeza, a nossa glória lá na frente. Sabe, Marcelo, eu vou ouvindo essa sua história e vou pensando, né? É isso que você disse, quando a gente abre a vista, né, para os olhos espirituais que Deus dá para a gente, a glória dessa terra, ela passa a não valer nada. Não é incrível isso? Como pode uma pessoa achar que é melhor servir a Deus do que ser um jogador do Corinthians? Mas está você aqui para provar para a gente que os planos de Deus são maiores do que os planos do homem. Que a vontade de Deus para a sua vida se cumpra, que a sua fé se fortaleça cada vez mais, Amém. Que a sua família continue nos caminhos do Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e nós nos encontramos na próxima semana, no próximo programa.